Aos irmãos na paz do Senhor Jesus, estaremos hoje falando sobre a lição 7. O título da lição de hoje é O Senhor peleja pelo seu povo. Antes de começarmos a falar, destrinchar sobre esse tema, vamos fazer uma oração apresentando ao Senhor essa lição, que o Senhor venha falar melhor aos nossos corações através da vida da Vitória, da Jennifer e através da minha vida, amém? Vamos orar? Deus poderoso, estamos em Tua presença, Senhor, mais uma vez, para aprender do Senhor, Pai, para transmitir aquilo que o Senhor já ministrou aos nossos corações, aquilo que o Senhor, Pai, já preparou para levar ao Teu povo este alimento, que possas, ó Pai, nos ajudar a ser praticantes da Tua palavra, a ser ouvintes da Tua palavra e a guardar, Senhor, todas as palavras ditas neste local, Pai, e que o Senhor, Pai, seja engrandecido em nossas vidas. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Como diz aqui na lição 7, o tema, o Senhor peleja pelo seu povo. No texto áureo, ele está dizendo assim: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, que está em João, capítulo 4, verso 24. O objetivo da lição, ele vai mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas, incentivar a busca pela perfeita adoração e o último objetivo, apresentar o verdadeiro valor da adoração. Vou estar lendo o texto de referência que se encontra em 2 Crônicas 17, versículo 2. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Antes buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá. E teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. Como introdução dessa lição, nós falaremos a respeito da adoração sincera ao Senhor. Então, Deus nos criou com o único objetivo de adorar e engrandecer o nome dEle. Então, esse texto que nós estaremos explanando para vocês, fala exatamente sobre isso, sobre a vida de adoração e de entrega, de confiança que Josafá teve com o Senhor. Para quem não sabe quem foi Josafá, ele foi um rei de Judá, ele foi o rei de Judá, filho de Asa. Então, a Bíblia vai dizer que Josafá ele foi um homem que andou segundo a vontade de Deus. Ele foi um homem que foi reto aos olhos do Senhor. Ele fez tudo aquilo que agradava ao Senhor. Ele tirou os altares que não provinham de Deus, e começou a endireitar o povo a seguir ao Senhor, incentivando as pessoas a lerem as leis do Senhor e a seguir os mandamentos que o Senhor determinou. Então, a Bíblia vai dizer que Asa, seu pai, foi um homem que, por um certo tempo da sua vida, também foi fiel ao Senhor, também foi reto diante do Senhor, mas no final da sua vida, ele se rebelou contra Deus e acabou falecendo e irado contra Deus, Ele não se arrependeu e continuou irado. Porém, Josafá continuou andando nos caminhos de também seu pai Davi, obedecendo ao Senhor, sacrificando as suas vontades, muitas vezes, para fazer a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele assumiu o reinado e o trono de Judá e ficou reinando por 35 anos, sendo desses 35, 25 anos em Jerusalém. E um fato bem interessante que a gente precisa prestar atenção é que Josafá, ele tinha duas escolhas. Ele fazia o que era reto diante do Senhor ou ele praticava o mal. Por quê? Porque Josafá, ele era um rei de Judá. E havia um outro rei de Israel chamado Acabe, um rei muito perverso diante de Deus, um homem que praticava o que era mal diante do Senhor. Então, tinha essas duas escolhas. Josafá poderia escolher seguir o caminho de Acabe, ou no final do reinado de seu pai, ou seguir o caminho do Senhor e fazer aquilo que era reto. E como vemos, ele escolheu fazer o que era reto diante do Senhor. E a Bíblia diz que no seu terceiro ano,
ele enviou príncipes e sacerdotes a ensinar o livro da lei do Senhor ao povo de Judá. Então, aí nós vemos a importância que esse homem tinha nesse reinado, né? Nesse momento de rei que ele era mesmo de Judá. Ele incentivava as pessoas a buscar ao Senhor. Ele incentivava as pessoas a querer mais do Senhor. E esse é o grande tema da nossa lição. A devoção ao Senhor, a adoração ao Senhor e a entrega ao Senhor. Porque o Senhor, ele, como já foi lido aqui no texto áureo, Deus é espírito. Importa que os que são espírito também o adorem em espírito e em verdade. E era um fato que ocorria muito na vida de Josafá. O subtópico 1.2, ele fala: seja bom, mas não tolo. A atitude de Josafá em sempre querer agradar ao Senhor, andando conforme os seus mandamentos, né, nos traz uma grande lição, que é preciso sempre nós estarmos, né, atentos à vontade de Deus, que dessa forma é revelada através da Bíblia Sagrada, né? Porque, como diz ali em João 8:47, se nós somos filhos de Deus, temos que andar conforme a palavra diz, né, valorizar a palavra de Deus. Josafá, ele tinha um coração puro e reto, mas ele não, muitas das vezes ele não atentava para, digamos assim, os oportunistas. Como a Bíblia diz ali em Mateus 10, verso 16, que é necessário sermos prudentes como a serpente e simples como as pombas, né? Naquele momento que Josafá, ele fez uma aliança com um homem, né, que não era da vontade de Deus, ele deixou de ser prudente, né? Uma coisa muito importante que ele deixou de fazer antes de tudo era consultar primeiramente a Deus, né, antes de tomar qualquer tipo de decisão. E não é diferente de hoje, né? Muitas das vezes nós tomamos certas atitudes sem pedir o direcionamento do Senhor, sem saber se é da vontade do Senhor. Porque, ao contrário do homem, como nós que só muitas das vezes atentamos para a aparência, né, das pessoas, Deus, ele já vai mais a fundo, ele sonda, né, ele vê o coração, ele conhece a intenção dos homens, né, como diz ali em 1 Samuel 16, capítulo 16 e o verso 7. Agora eu vou estar falando aqui referente ao tópico 1.3, que é repreendido para correção. Aí o que nós entendemos nesse tópico, né, que Josafá ele era um homem bondoso e também ele era ingênuo, né, que ele acabou firmando uma aliança com Acabe, que era um rei idólatra, que não era uma pessoa que não agradava o Senhor. Ele acabou fazendo uma aliança, né, com o rei Acabe, e até Deus acaba usando o profeta Jeú, que acaba repreendendo ele severamente, né. Aí nós também vemos na Bíblia, né, em Provérbios, capítulo 3, versículo 11, lá cita, né, que Deus repreende a quem Ele ama. Por mais que repreensão pareça uma coisa assim negativa, né, mas vemos que quando Deus ele nos repreende, Ele nos exorta, Ele chama a atenção por algo que a gente fez, nós vemos que essa repreensão ela pode ser algo positivo para a gente nos consertar, né, naquilo que nós estamos errando durante a nossa caminhada. No caso, que nem Josafá acabou entrando numa guerra que não era necessária, que quase levou ele até a morte. Até mesmo, por mais que ele acabou entrando nessa guerra que não era necessária, né, mesmo assim, Deus ainda guardou a vida dele, né, teve misericórdia dele. Entrando aqui no tópico ponto 2, vai dizer, não ande fora da vontade de Deus. Nós vemos que o objetivo principal de Josafá foi levar o povo mais perto de Deus, levar o povo a adorar a Deus. Então, Josafá, ele começou fazendo todas as coisas retas diante do Senhor. Em um certo momento da sua vida, por conta da sua ingenuidade, ele foi imprudente e deu lugar aos oportunistas, no caso, o rei Acabe. Ele fez aliança com o rei, que não era um homem segundo a vontade de Deus. Ele não era um homem que fazia a vontade de Deus. Então, ele acabou comprando uma guerra, como a Vitória disse, que não era dele. Ele acabou entrando dentro de uma briga que não era dele, que não tinha necessidade. E o que nós vemos de tão importante é que Josafá, ele foi repreendido pelo Senhor,
ele foi repreendido pelo profeta Miqueias, pelo profeta Micaías, né? Pelo profeta Micaías, pelo profeta Jeú, dizendo que não era para ele entrar nesta guerra. E ele assim ainda não deu ouvido ao Senhor e continuou indo à guerra. Então, qual foi o grande erro de Josafá? Ele queria, sabe aquela pessoa que quer ter amizade com todo mundo, que quer agradar todo mundo? Esse era Josafá. Josafá, ele queria unir os seus irmãos. Quem eram os seus irmãos? Israel e Judá. Ele queria que todas as tribos estivessem unidas. E, para isso, ele fez uma aliança com Acabe, sendo imprudente e agindo erroneamente. Porque, ao fazer essa aliança, o Acabe o profeta chama o rei para participar de uma guerra que não era dele. E, através disso, o Senhor acaba se desagradando da vida de Josafá em certo momento. Não havia motivos para aliança, visto que Deus não estava na parceria. Mesmo diante de perigos eminentes, Josafá aparentou-se com Acabe. Então, o filho de Josafá se casou com a filha de Acabe. E Jezabel, né? E, através daí, tiveram uma aliança que Deus havia alertado ao profeta Jeremias também, que era para tomar cuidado com as falsas amizades. Então, assim, existem pessoas ao nosso redor que nós precisamos tomar cuidado. Por mais que a gente queira ter paz com todo mundo, não é porque a gente quer ter paz que a gente deve se aliançar com pessoas que nos faz mal e que nos tiram do caminho do Senhor. Nós precisamos ter atenção com aquelas amizades que quer tirar o nosso foco do Senhor, quer tirar a nossa atenção do Senhor, quer que a gente arrume briga que não é nossa, quer que a gente fale do irmão, sendo que o irmão não fez nada contra mim. E mesmo se fizesse, a gente não deve falar. Então, esse tipo de coisa que a gente deve evitar e tomar cuidado com as falsas amizades. Porque como Deus, ele direciona pessoas com bom coração, com a vida no altar, para nos ajudar, o Satanás também usa pessoas que estão com o coração perturbado, né, com o coração cheio de maldade, para também nos desviar dos caminhos do Senhor e dos planos do Senhor das nossas vidas. No tópico 2.2, ele vai falar sobre amizades erradas nos afastam de Deus. O profeta Micaias, ele já havia alertado Josafá sobre o fracasso que seria ali na investida contra Ramote de Gileade. E mesmo advertido pelo profeta, o que Josafá ele fez? Ele levou adiante o seu sonho, que era unir ali as tribos de Israel, procurando fazer tudo isso com aquele seu famoso jeitinho, né? Em meio a tantos desencontros, Josafá, ele teve que aprender que muitas das vezes Satanás, ele nos proporciona aquelas falsas amizades, de uma forma que nos afasta da presença de Deus, né? E daquilo que a palavra diz que é o certo a gente assim fazer, né? E nessa dedução eu posso assim dizer que muitas das vezes tem aquelas, digamos, as falsas amizades que nos afastam da presença de Deus, né? Ainda mais nós, como cristão, temos que viver de acordo com o que a palavra ela diz, mas sempre tem aqueles amigos que até mesmo a revista ela cita, né? Aqueles amigos da ganância, amigos das intrigas, entre outros. Aqueles tipos de amigo, né, que muitas das vezes quer fazer de tudo para que a gente se distancie, né, se desvie da presença de Deus. E o que a gente tem que lembrar que a santidade, ela praticamente ela é imprescindível para que dessa forma nós, como cristãos, possamos alcançar assim o reino dos céus. E nos dias de hoje não é diferente. Nós temos que buscar sempre nos afastar dessas amizades que muitas das vezes nos tira da presença de Deus, né? Que muitas das vezes tira o nosso foco, que nós como cristão temos o foco que é o quê? Alcançar os céus, né? Buscar a santidade para que cada vez mais nós possamos estar mais próximos de Deus, né? Eu vou agora estar falando referente ao tópico 2.3, que é escolhas erradas propiciam fracassos. Como vemos também, Josafá também aliançou-se, né, com Acabe através do casamento de seus filhos, né? Que também foi uma outra aliança que ele acabou fazendo sem a direção de Deus. Deus também não estava se agradando também dessa aliança. Que também podemos ver que, dependendo da aliança que fazemos sem a direção de Deus, sem a aprovação de Deus, isso pode gerar sofrimento e dor, né? Vemos também, através dessa aliança entre Josafá e Acabe, que foi o casamento dos filhos deles, que também isso acarretou, né,
que foi exterminado, né, a descendência de Josafá. Isso também nos mostra, né, que somos frutos das nossas escolhas. Dependendo das atitudes que a gente toma em determinada situação da nossa vida, sem a direção de Deus, sem consultar o que Deus quer de verdade da nossa vida, isso pode não prejudicar somente a nós, mas também até a nossa descendência, a nossa geração. Então, querendo ou não, cedo ou tarde a gente pode acabar sofrendo as consequências. Por mais que às vezes pareça que ela não vai vir, de alguma forma a gente vai acabar sofrendo as consequências, seja ela positivamente ou negativamente, dependendo se a gente consultou ou não a Deus. Também, como vemos aqui, é que Josafá, devido ter desobedecido, né, não ter seguido os conselhos do profeta, ele chega a quase morrer na guerra, né? Deus tinha planos grandiosos para Josafá, né? Assim como ele também tem para nós. Mas para mostrar que as amizades, né, corrompem os bons costumes. Então, dependendo com que tipo de pessoa a gente está convivendo no nosso dia a dia, isso pode influenciar, né, as nossas atitudes. Então, a gente pode acabar tomando atitudes que podem agradar ou não ao Senhor. Então, que nós devemos sempre refletir, sempre buscar consultar o Senhor, né, para determinada situação que estivermos passando. Não devemos fazer as coisas precipitadamente, né? Sempre buscar consultar o Senhor e também não só consultar, mas também ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Aqui no tópico 3 vai dizer uma batalha épica. Diante de todo esse cenário que Josafá viveu, de amizades erradas, né, ele experimentou essa experiência de fazer aliança com pessoas erradas, de ser uma pessoa ingênua, de tomar escolhas erradas e precipitadas. Ele tomou, diante de tudo isso, algumas lições importantes. E, enfim, ele caiu em si, se arrependeu de todos os seus atos, se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito, que foi mal ao Senhor, né, que pareceu mal aos olhos do Senhor, e ele decidiu fazer um concerto com o Senhor. Então, ele nomeou juízes para administrarem o país com justiça, fortaleceu as fronteiras do norte. Ele ali criou várias situações para que o nome do Senhor fosse glorificado e a cidade de Judá fosse fortificada e fortalecida. Então, nesse meio período em que houve esse arrependimento, o reino de Judá teve paz. Então, uma lição importante, que toda vez que a gente vai ler a Bíblia Sagrada, a gente percebe, todas as vezes que os reis, na maioria das vezes que os reis se arrependiam e se voltavam ao Senhor, havia paz em todo o reinado. Quando os reis se voltavam contra o Senhor e desobedeciam ao Senhor, ali começava a haver guerras. E foi assim também que aconteceu na vida de Asa, pai de Josafá. E, em um certo momento, alguns reinados, né, alguns reinos vizinhos se reuniram e foram guerrear contra Judá. Josafá, sabendo disso, ele se pôs diante do templo do Senhor e convocou todo Judá para estar diante do Senhor, clamando, buscando, pedindo misericórdia, jejuando e orando. Então, aí a gente vê a importância da oração e do jejum. Aí nós vemos a importância que tem esses princípios nas nossas vidas, que através desses princípios o Senhor ele nos dá livramento, o Senhor ele nos traz, faz milagres em nossas vidas, porque nós estamos em jejum e oração. Neste momento, Josafá ele precisava fazer uma escolha assertiva. E foi o que ele fez. Ele buscou ao Senhor e confiou somente nele. O jejum foi instituído pelo rei, juntamente com todo o povo, buscou o auxílio de Deus. Então, Josafá ele convocou todo mundo, não ficou ninguém de fora. Então, assim, todas as vezes que nós entender que o inimigo da nossa alma está a todo momento guerreando contra nossas vidas, nós aí vamos tomar a atitude assertiva de viver em jejum e oração para conseguir alcançar a misericórdia do Senhor e o Senhor nos livrar de todas essas afrontas, de todas essas guerras que Satanás tem se levantado contra nossas vidas. E como o tema mesmo sugere, que o Senhor, ele peleja por nós, o Senhor, ele peleja pelo seu povo. Quando nos colocamos diante do Senhor para fazer a vontade dele, o Senhor se coloca diante da gente para guerrear as nossas guerras. O Senhor, ele não desprezou a oração e o quebrantamento do seu povo e enviou auxílio. Então, diante da ameaça do inimigo, Josafá e todo o povo de Judá foram pedir socorros ao Senhor na congregação em Jerusalém. Josafá reconheceu a grandeza de Deus e suas obras em favor do seu povo. Então, se a gente for ler em 2 Crônicas, nós vamos perceber
capítulo 20, que Josafá ele se quebrantou diante do Senhor. A oração de Josafá foi uma oração fervorosa, reconhecendo todos os seus erros, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua necessidade pelo Senhor. Ele diz: Senhor, vem contra nós uma grande nação, e nós não temos força, e nossos braços não têm força e não têm poder para ir contra essa grande multidão. Mas nossos olhos estão postos em Ti. Isso mostra a confiança que Josafá tinha com o Senhor, apesar de tudo aquilo que ele tinha passado. Então, eu não sei qual é a sua situação até o dia de hoje. Eu não sei quais são as alianças que você tem firmado até o dia de hoje. Eu não sei quais são as guerras que você tem enfrentado até o dia de hoje. Mas se você tem se identificado com essa vida que Josafá tinha levado, de tentar dar um jeitinho, de tentar viver de uma forma meio santidade, meio dentro, meio fora, entenda de vez que para vencer as guerras, para o Senhor batalhar as nossas pelejas, nós precisamos estar inteiramente com os olhos fixados no Senhor. Precisamos estar inteiramente confiantes no Senhor e entregues as nossas vidas ao altar do Senhor. No tópico 3.2, ele vai falar sobre atitudes para se galgar a vitória. Os inimigos ali do povo de Judá, eles estavam se unindo, né, ali em pró da destruição do Reino do Sul. Josafá, ao ser notificado, né, que grande era o número, né, dos soldados que estavam indo ali guerrear contra o povo de Judá, ele ficou temeroso, né, ficou com medo. E porque dessa forma ele já percebia que grande era o número, né, do exército que estava indo ali contra o povo de Judá. E o que ele fez? Antes dele tomar qualquer atitude, né, para que dessa forma ele contra-atacar o seu oponente, o que ele fez? Ele procurou buscar ao Senhor, pedir discernimento a Deus, né? Ele confiou no Senhor dessa forma, né? E o que ele fez? Ele se uniu juntamente com o povo, num só clamor, pedindo para que Deus tomasse direção, né, ali daquela batalha, né? E a oração do povo, juntamente com o rei Josafá, foi ouvida. Deus, através de um profeta, ele falou com o povo dizendo, né? Essa batalha vocês não terão que pelejar, porque eu, Senhor, estarei com vocês, né? Essa batalha, Deus quem iria pelejar ali juntamente com o seu povo. E foi assim que aconteceu, né? Nós ainda percebemos que Josafá, ele não se prostrou ou teve uma atitude de ter compaixão de si mesmo, né? O que ele fez? Ele encontrou em Deus forças, né? De uma forma que ele confiou no Senhor, né? E Deus assim mostrou através do profeta que Deus era com ele, né? Deus estava diante do povo e dessa forma, assim como o povo juntamente com Josafá, utilizando as armas, né? Que a gente pode aqui considerar que foram as armas espirituais, né? A oração juntamente com o jejum, Josafá ele se fortaleceu e dessa forma ele pôde encontrar em Deus a proteção contra o inimigo que dessa forma vinha marchando confiante, né? E assim aconteceu. Deus, ele tomou direção da batalha, né? Deus realmente ele pelejou ali contra aquele exército enorme, né? Da mesma forma que o Senhor ele preparou emboscadas contra os inimigos de Judá e assim de um modo que destruíram, né? Praticamente ali os seus oponentes, eles próprios se destruíram um ao outro, né? Praticamente o povo só ficou ali unido num só clamor, num só propósito, né? Adorando, louvando o nome do Senhor, porque Deus ele já estava tomando direção de tudo ali naquele momento. 3.3. Em meio às crises, o segredo é adorar. Como podemos ver, né? Josafá, né, foi para a guerra, né? Só que nessa guerra ele não teve que pelejar, porque o Senhor acabou pelejando por ele. Ele estava só em pé, ele e o seu exército, né, estava só em pé e vendo, observando. Só que aí nós vemos que eles, no caso, estavam adorando, né, ao Senhor. E assim é que nós aprendemos, que nós venhamos cada dia mais, né, ser verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Porque o nosso coração tem que estar voltado ao Senhor, né? Para nós vermos, às vezes, algo acontecer, e só falta alguma atitude da nossa parte. Que Deus sabe, conhece a intenção do nosso coração. Que nós colocando em prática, né, o jejum, a oração, a fé, o louvor,
Deus vendo que isso está sendo sincero, né, do fundo do nosso coração, Ele vai agir ao nosso favor. Assim como Ele agiu a favor de Josafá e o exército, né? Concluindo, então, essa lição que trouxe grandes ensinamentos para nós, fazendo um resumo e um apanhado geral, Josafá, então, ele começou o seu reinado sendo um homem reto diante do Senhor, sendo um homem temente ao Senhor, sendo um homem que estava tirando todos os altares de ídolos, né, e trazendo o povo à adoração ao Senhor. Em um certo momento da sua vida, a fim de unir o povo, assim, a fim de ser amigo de todo mundo, vamos dizer assim, unir os seus irmãos, talvez ele tivesse uma boa intenção, mas ele não foi prudente, ele não consultou ao Senhor. E, através disso, trouxe consequências que quase exterminou toda a sua descendência. E o mais importante dessa lição é que, independente dos erros que aconteceram anteriormente, Josafá ele continuou sendo fiel ao Senhor. Ele reconheceu o erro que ele tinha cometido, ele reconheceu onde foi que ele falhou e se voltou novamente ao Senhor. Ele se dedicou novamente ao Senhor. E ao ver aquela grande multidão vindo contra ele, ele olhou para o céu e falou: Senhor, nós não temos força contra essa grande multidão. E nós, como homens, nós não temos força contra a grande multidão que está aí fora. Nós não temos forças em nós mesmos para lutar contra as obras malignas. Nós não temos forças em nós mesmos para lutar contra a nossa carne, contra as nossas vontades, contra os inimigos da nossa alma. Mas no Senhor, confiando no Senhor, nós teremos força. Se nós conciliar jejum, oração para fortalecimento, assim como Josafá fez, nós vamos fortalecer o nosso espírito e confiar no Senhor. Porque imagina comigo, Josafá, ele se colocou diante do Senhor a buscar ele. E o Senhor falou para Josafá: olha, interessante, o Senhor falou especificamente: olha, vocês não terão que pelejar, vocês vão parar e vão me louvar. E quando o povo começou a louvar ao Senhor, o Senhor começou a confundir os inimigos que foram matando uns aos outros. Enquanto a adoração subia ao Senhor, o Senhor foi pelejando pela vida deles. Então, nós vemos uma concordância, nós vemos louvor, nós vemos adoração, nós vemos rendição, nós vemos oração, nós vemos clamor. Então, é isso que precisa ter em nossas vidas no dia a dia, assim como houve na vida de Josafá. E confiar. Talvez se fosse eu, se fosse uma das meninas, em algum momento nós ia falar: Senhor, será que o Senhor vai mesmo guerrear? Eu olhando aquela multidão, será que vai mesmo? Igual Eliseu, né, e o seu servo. O seu servo olhou aquela grande multidão que estava ali ao redor e temeu e ficou com medo. E chegou em Eliseu e falou: olha, Eliseu, olha essa grande multidão que está aí fora. E Eliseu falou assim: Senhor, abre os olhos espirituais dele. E ele conseguiu contemplar todo o exército do Senhor que estava guardando a vida daqueles dois homens, porque Eliseu estava descansado no Senhor e estava confiando no Senhor. Então, em tempo de descanso, não é tempo de questionamento, é tempo de obediência. E é isso que nós, principalmente eu, precisamos aprender nesta noite, amém? Então, quando Josafá colocou os levitas à frente do exército, enquanto louvavam, o Senhor preparou emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Somos o povo do Senhor, Ele guerreia as nossas guerras. Enquanto formos fiéis adoradores. A Bíblia vai dizer que enquanto nós estivermos com o Senhor, Ele estará conosco. Enquanto nós estivermos firmes no Senhor, o Senhor continuará firme conosco. Josafá deveria somente contemplar o favor do Senhor sobre o povo de Judá. Josafá não teve que fazer nada, ele só contemplou a vitória vindo sobre a vida dele. Para a gente concluir aqui, a grande lição que nós aprendemos: nós estamos sujeitos a errar, sim, no meio da nossa caminhada. Mas nós estamos também sujeitos, nós precisamos também aprender a reconhecer os nossos erros e começar a confiar no Senhor, a tomar a escolha certa, a não nos aliançar com pessoas erradas, a olhar as nossas amizades, porque assim nós conseguiremos fazer a vontade do Senhor e andar segundo aquilo que Ele determinou sobre nós, porque o Senhor tem planos lindos e maravilhosos sobre nossas vidas. Vamos orar, então, em favor de nossas vidas, em favor da sua vida que está em casa, para que o Senhor nos livre desses inimigos, né, que vêm querendo nos coagir, que vêm querendo nos persuadir, esses pensamentos maus que nos tomam às vezes e quer desviar a nossa atenção do foco que é o Senhor Jesus. Vamos orar?
Senhor Deus e maravilhoso Pai, Senhor, obrigado por essa lição, Senhor, obrigado por esse aprendizado, obrigada por mais uma vez, Jesus, estar diante do Senhor aprendendo, Pai. Guarda as Tuas palavras em nosso coração, que a cada momento possamos lembrar dela, Pai. Todas as vezes que surgirem amizades que queiram corromper os nossos bons costumes, o Senhor venha nos lembrar que a Tua palavra, Jesus, nos diz para sermos prudentes, para estarmos atentos e, acima de tudo, confiar no Senhor, porque é o Senhor quem guerreia as nossas guerras e que peleja as nossas pelejas. Assim nós te louvamos por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.